Se você não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações no sininho. E hoje eu tô aqui pra começar a explanar, pra abrir a minha história pra vocês. Gente, demorou, mas agora chegou o momento. Tava esperando o momento certo. Acabava aqui quando eu tinha um tempinho. Não tava conciliando ali os horários pra mim poder contar pra vocês essa super história que aconteceu comigo e com a minha família logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Eu abri uma caixinha de perguntas há um mês atrás lá no Instagram. Na verdade, uma caixinha de perguntas para saber qual vídeo que vocês queriam ver primeiro aqui no canal. Então, eu já quero pedir a ajuda de vocês para divulgar bastante esse vídeo, porque essa história é, gente, inacreditável. Inacreditável. Eu creio que não é só comigo, não é só aqui nos Estados Unidos que aconteceu, como em vários lugares isso acontece com pessoas. E por que de eu estar contando essa história para vocês? Na verdade, como motivação, né? E também para você, se você já passou por uma situação parecida e parou no caminho, para vocês pegar as forças, pegar os seus pedaços e não paralisar no caminho, mas para seguir adiante, porque deu certo para mim, eu levantei a cabeça, sacudi a poeira, então vai dar certo para vocês também. Bora lá começar esse vídeo? Ai, meu Deus! Poderia contar essa história sozinha, já que quem viveu foi eu e o Iago, meu esposo. Então vou chamar o Iago para vir contar essa história comigo para vocês. Bora lá? 1, 2, 3 e... Ei, gente! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Fala com o pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, todo mundo que acompanha a gente já percebeu que eu tenho um perfil comportamental e o Iago tem outro. Então, exatamente para mim contar essa história para vocês conseguirem entender, vocês já começam a ver aqui essa diferença. Ele funciona de uma forma e eu funciono de outra forma. Nós somos pessoas diferentes, apesar de ser casada há muitos anos. Sempre foi assim, né, amor? Você foi mais doida? Eu sou a doida e ele é o certo. Você é seu comportado. Ele é mais comportado, gente. Eu sou a... Ok. A bagunçada, vamos dizer assim. Onde eu chego eu faço amizade, converso com os outros, brinco com o cachorro dos outros, bato papo com as pessoas, até inglês mesmo. Olha que eu nem sou boa de inglês. Mas, não é, amor? Quando chego na casa dos clientes... Vai pra frente. Esse é o meu jeito. Então, vamos lá. Gente... Quando eu ainda estava no Brasil, me preparando para vir, eu sempre ouvi falar que quando a gente chega aqui, a gente encontra ajuda nas igrejas, né? Procuram igrejas ajudam as pessoas, as igrejas acolhem as famílias. E assim que eu cheguei aqui em Boston, eu comecei a visitar algumas igrejas, né? Para ver se eu encontrava uma igreja para mim congregar, para mim criar meus filhos, porque eu estava começando uma vida nova. E ali, né, amor, a gente começou a visitar algumas igrejas. E nisso, de imediato, a gente teve um choque muito grande. Eu não sei se é cultural, mas quem mora aqui vai saber falar sobre isso. Nossas igrejas no Brasil, ao menos a minha igreja, a qual eu sou membro no Brasil, é uma igreja de família, uma igreja cristã, né? Não uma igreja religiosa, porque tem essa diferença entre religião e cristã. E que cuidava de famílias. Desde o Brasil, eu mais o Iago, estávamos envolvidos na obra do Senhor, porque nós somos cristãos. Então trabalhávamos encontro de casais
Estávamos sempre no culto de casais. Nossa igreja é uma igreja de família. Nosso pastor é mais do que um pastor, é um amigo, é um conselheiro, é um pastor. Então a gente sentiu essa falta de ter um apoio, de ter alguém contar, fazer amizades. E fomos começar a procurar uma igreja para a gente ser membro e poder congregar, viver, dar uma sequência da nossa vida, que era no Brasil. E ali a gente começou a procurar a igreja, visitamos, e é muito diferente. Gente, ao menos as que nós visitamos, né, amor? Era muito diferente as igrejas aqui. Fala um pouco pro pessoal como que é as igrejas que a gente visitou. Aqui geralmente é sempre na parte da manhã, porque a parte da tarde, o pessoal, né, principalmente no domingo, quer descansar, porque aqui a luta é muito grande, é pesada a semana, então é o dia que você tem que ficar com a família. É o domingo. Ou descansar. Mas assim, você lembra que no começo, nós sempre gostamos de igreja mais avivada, igreja que tem palavra, que tem um bom louvor. E aqui a gente encontrou isso de início. Não, a igreja aqui é paradona. Paradona, gente, muito diferente. Parados, irmão quietinho. Eu sou avivada, eu vim de um berço, de uma raiz pentecostal, então eu gosto de um culto avivado. Lógico que nós vamos na igreja para buscar Deus, mas eu ainda não tinha me identificado ali nos cultos. Falei assim, não me encontrei em meu lugar. E a gente começou a visitar umas igrejas. Um belo dia, a gente recebeu um convite e uma pessoa falou assim, vamos visitar a minha igreja? A minha igreja é uma benção, eu creio que vocês vão gostar. Vocês estão procurando a igreja? Foi visitar essa igreja. Gente, quando a gente chegou ali na igreja, sabe assim, quando você procura algo, que sua alma anseia por algo, e eu entrei ali tão necessitada aquele dia, e quando eu comecei ali a entrar na igreja, porque era num segundo piso, era diferente. Eu já sentia a presença do Senhor, o louvor já tinha começado, os irmãos glorificando, eu fiquei toda arrepiada, e eu fiquei assim, maravilhada. Com a igreja, com as pessoas, com a recepção, com o louvor, com a palavra. Sabe aquele dia que você pensa assim, gente, eu encontrei meu lugar. E ali realmente eu tinha encontrado o meu lugar para minha família, tinha salinha, era uma bênção. Gente, a igreja era uma bênção maravilhosa, eu apaixonei. Falei, é aqui que eu vou ser membro. E o Iago gostou também? Lembra, Iago? Uhum. E a gente começou a ir lá nesse lugar, nessa igreja. Começamos a ir visitar, cada dia que a gente ia era uma benção, voltava renovado. E eu falei, nossa, voltava no gás assim, uma benção, uma benção. E continuamos indo. E logo na próxima Santa Ceia eu pedi, né, pra gente fazer membro na igreja, que a gente queria servir ali. Fizemos membro na igreja. Porém, a gente ainda não tinha carro. Nessa época a gente ainda não tinha carro, então a gente precisava ou de alguém pegar a gente para estar levando no culto, algum irmão, né, que se disponibilizasse. Ou a gente ia, o Iago trabalhava na pintura, então ele ficava em posse do carro da companhia, a gente ia no carro da companhia. Chegou o inverno, tudo aqui muda, tudo aqui para. A nossa cidade em si, então fica mais difícil para locomoção com criança, a gente ainda pouco tempo aqui, sem carro, com vergonha também de ficar dependendo das pessoas, pedir para levar no culto, a gente não foi mais ao culto, não fomos mais, passou 1 mês, 2 meses, a gente em casa. O que aconteceu? Um dia... E nesse período que a gente já estava na igreja há um tempo, a gente não recebeu uma visita, não recebeu uma ligação, nada disso. Porque normalmente quando você começa a ir na igreja, né, os irmãos vão te fazer uma visita, ao menos no Brasil é assim. Aqui algumas igrejas também fazem esse trabalho que é maravilhoso de evangelismo, de conhecer, acolher as famílias. Um belo dia eu estava na minha casa, ninguém foi me visitar, ninguém me ligou. O pessoal se sentiu a minha falta, ficou por isso mesmo. Mas aí eu recebi uma mensagem no meu telefone do pastor da igreja com um sermão. Ele tinha feito uma pregação, descascando os irmãos que estava faltando
o culto. Nós estávamos faltando o culto por esse motivo, mas aí eu falei, gente, o pastor fez um sermão só para poder descascar a gente. Aí eu, como eu sou uma pessoa educada, eu falei assim, oi pastor, tudo bom? Como o senhor sabe, conversei com ele ali, a gente tá aqui nos Estados Unidos há pouco tempo, nós moramos em um quarto, dividimos uma casa com mais famílias, nós não estamos indo à igreja, eu informei ele, né? Porque nós não temos carro, por causa disso, por causa daquilo outro. Aí ele foi e falou assim, falei assim, me justifiquei, porque ele enviou o vídeo pra mim da pregação, descascando os irmãos que tava faltando na igreja. Aí ele falou assim, irmã, mas se a irmã não falar, a gente não vai saber. Aí eu falei assim, tudo bem, mas o Senhor é o pastor da igreja. Às vezes a gente não fala por vergonha, mas se o Senhor é o pastor, o Senhor também pode pegar o telefone e falar, ei irmãos, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque os irmãos, eu, Isabela, dando uma aula pro pastor ali no WhatsApp, como cuidar da ovelha. Aí eu falei com ele, o senhor também é o pastor, às vezes a ovelha tá esperando um pastor sentir falta e procurar saber por que tá faltando e tal. Aí ele foi e falou assim, mas se os irmãos não falar, a gente não vai saber e tal. Eu falei assim, tudo bem, agora o senhor já sabe. Nisso ele foi e falou assim, ô irmã, eu posso fazer uma visita para a irmã, para os irmãos? Na minha cabeça eu tava necessitando dessa visita, gente, o tanto que eu tava precisando. Gente, eu tava numa luta. Se você não viu o vídeo da Eliane Farm, no 2, né, a minha segunda parte, você assiste lá o 1, o 2, para você entender essa sequência dessa história. Nesse momento que aconteceu isso, eu tava numa luta muito grande, porque foi ali naquele momento que eu não tinha a minha casa, no caso, né, para me morar. Eu tava muito triste, muito mal, frustrada, precisando de uma oração, de uma palavra, porque tudo para mim naquele momento estava dando errado. E a mensagem que nós recebemos foi do pastor cascando nós no ombro, né? Aí eu falei assim, eu posso fazer uma visita? Eu falei, com certeza deve vir me visitar, até mesmo para conhecer, para ver a nossa realidade. E na minha cabeça ele ia lá como bom samaritano, né? Porque é um pastor, mora aqui há muitos anos. Tem uma igreja, vários membros, até mesmo questão de ajudar com o trabalho, porque a igreja que ajuda, né? Na minha cabeça, a igreja que ajuda a apresentar pessoas, ou até mesmo conhecer alguém que tivesse ali alugando uma casa e pudesse nos dar uma força. E aí, ele falou, posso fazer uma visita? Lembrando que ele era bem rigoroso. Ele era um pastor rígido. Rígido e certinho. Certinho. Ele cobrava muito a Bíblia. Isso. Ele não gostava muito de celular, que tinha que carregar a Bíblia em papel. A Bíblia, todo culto ele infantil. Olho fechado. Reverência. Sempre cobrava isso no culto. Cobrava também muito assim da gente ficar adorando Deus, levantar as mãos. Adora, você veio no culto para adorar, dar o seu melhor. Irmãos, traga a Bíblia. Ele enfatizava isso bastante nos cultos. Ele fazia isso. Aí, gente, beleza. Falei, pastor, com certeza. E no meu coração, assim, eu falei, ô glória, ô Jesus, o socorro tá chegando na minha vida, Senhor. Graças a Deus, alguém lembrou de mim. Gente, já tinha... Isso era janeirão, né, Iago? Não. Já era janeiro, inverno, tristeza, muito frio, um quarto pequeno, eu com meus filhos já há muitos meses, casamento, só Jesus, um desgaste psicológico, emocional. Gente, uma confusão. Minha vida tava uma confusão e na minha cabeça eu tava recebendo a visita do pastor na minha casa ali naquele momento para levar uma palavra de Deus, para me ajudar, seja com a palavra para fazer uma oração. Irmãos, eu vim aqui como um anjo de Deus. Passou o dia, eu fiquei aquela expectativa no domingo, falei com o Iago, hoje o pastor vai vir aqui fazer uma visita, né? E nosso pastor lá do Brasil é o pastor da família. Se ele vai na sua casa, ele nunca vai sozinho.
ele vai com a esposa dele, ou ele vai com outra pessoa. Ou se ele vai sozinho, ele liga para saber se você tá acompanhada, né? Eu como mulher, se o Iago tá em casa ou se tem outra pessoa em casa, porque eu acho que isso é coisa de, como que se diz? É lógica, né? Assim, você nunca vai visitar uma família desacompanhada, é o certo, é ético. Tá bom. A gente morava na casa com várias famílias. Chegou o momento da gente receber o pastor. Eu tava muito afoita, querendo desabafar. Abri meu coração. Eu ia estar sozinha, gente, porque o Iago ia trabalhar. Mas, eu acho que foi Deus. Deus criou essa situação, cancelou o trabalho no dia do Iago, porque ia nevar muito. Isso aí, a temperatura ia estar muito baixa nesse dia. Cancelou o trabalho, o Iago ficou em casa. O pastor chegou lá na minha casa. Aí quando ele chegou, a gente recebeu ele sentou na mesa. Aí a gente falou todo assim entusiasmado com a visita do pastor. Ele chegou bem sério, sem Bíblia, e sentou na mesa, olhou pra minha cara e pra cara do Iago e falou assim: "E aí, gente?" Aí eu achei estranho e tal, falei assim: "Oi, pastor, tudo bom?" e tal. E ali, ele sentou assim, dessa forma assim, bem estranho, começou a olhar pra mim e pro Iago. Era o pastor da minha igreja, então eu tava aflita, precisando desabafar. Eu comecei a falar: "Ô, pastor e tal, eu vim assim, de onde que eu vim", contei um pouco da nossa história de vida pra ele. Eu estava eu acho que quando a gente tá em momentos de muita angústia, a gente precisa falar com alguém. Porém, pessoal, seja sábio. Vou falar com vocês, né? Que nos momentos de aflição, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Foi a primeira lição que eu aprendi nesse dia. Eu, querendo desabafar, achei que eu estava recebendo um homem de Deus na minha casa, naquele momento, e eu comecei a abrir a história da minha vida para ele. E eu falei, contei a minha história, a história do Iago, a nossa jornada, como a gente chegou aqui e tal. E ali eu contei algumas coisas pessoal minha e do Iago em questão de dinheiro. Quanto que a gente tinha movimentado, quanto que a gente tinha, de alguns sonhos que já tínhamos realizado em 4 meses nos Estados Unidos. Nisso ele ficou assim, não sei dizer se ele ficou com raiva, mas mediante o que eu falei, como eu sou mais comunicativa, o Iago é mais calado, eu falei mais. E o Iago não falou quase nada, porque eu falo mais. Ele virou, a primeira coisa que ele falou foi criticar o que a gente tinha feito. Ele falou assim: "Vocês fizeram errado." Aí eu olhei pro Iago, o Iago olhou pra mim, assim, porra, vocês não... Aí ele falou: "Vocês fizeram isso errado. Vocês não acham que fizeram isso errado?" Aí a gente falou assim: não achamos que fizemos errados. Aí o Iago foi e falou: "A gente realizou um sonho, era um sonho nosso, é uma conquista, não fizemos errado, não." Aí falou assim: "Vocês fizeram errado sim, porque vocês vão viver aqui." Eu acho que se ele tivesse tido sabedoria na forma do falar ali na conversa, né, teria sido tudo diferente. Mas ele foi ali sem Bíblia, sem a esposa, e começou a nos criticar. "Você fez errado, seus filhos nunca vão voltar para o Brasil, vocês não vão viver no Brasil, a vida de vocês é aqui." Aí ele começou a criticar a gente, falou: "Vocês fizeram errado, que vocês nunca deveriam ter feito isso, que não sei o que tem, que a vida de vocês é aqui, esquece Brasil, vocês vão viver aqui, vocês fizeram super errado." Aí a gente falou assim: não achamos que fizemos errado. E nisso que eu contei a minha história, ele tirou conclusões precipitadas sobre o meu respeito e o respeito do Iago. Assim, você, Iago, não tem nada pra me falar, não? Toma aí, dá licença. Aí o Iago virou pra ele, desse jeito aqui. E o que você falou com ele? Dá licença. Não. Oi?
Eu falei, não tem nada não. Aí o Iago foi e falou com ele dessa forma. Mas aí ele foi, virou assim, encarou. Faz o jeito. Ele encarou o Iago assim, gente. Ele fez desse jeito assim. E você, Iago? Você não tem nada pra me falar, não? Aí o que você falou com ele? Eu não tenho nada pra falar, não. O Iago falou assim, não tem nada pra me falar. Só que eu acho que a intenção dele foi tentar ofender o Iago pra ver se saía alguma coisa. Se o Iago falava alguma coisa. Porém, ele tava na nossa casa, aí ele virou pro Iago e falou o quê? Conta pro pessoal. Nesse momento que ele começou a te encarar. Ah, ele tava me encarando, aí ficou na posição tipo meio que de ataque. Ajustou o corpo, ficou mais pra frente assim, botou a mão no joelho dele, ficou olhando pra minha cara assim, querendo, tipo, me enfrentando. Isso, dessa forma. Aí ele começou a falar assim, sabe o que eu sinto de você? Eu sinto que você é um cara inferior, que você é submisso, que você tem um coração assim, que tipo assim, você é assim, coitadinho, derrotado. Eu sinto que você fazendo essas caras desse jeito pra mim. É isso que eu sinto de você, que você é inferior, fracassado, derrotado. Que você não tá nem aí. É isso que você me passa pra mim. Aí ele foi e falou assim, você tá preparado pra sua esposa voltar para o Brasil? O Iago falou assim, eu sei que ela não vai voltar para o Brasil. Falou assim, quem te garante que ela não vai voltar para o Brasil? Falou assim, eu sei. Você não tem nada pra me falar, Iago? Aí o Iago foi e falou assim, não. Gente, e ali, né? Acabou a visita. Não teve leitura da palavra. Não teve... Ele não fez nada. Ele não teve Bíblia, não teve aconselhamento. Nem do celular, ele já chegou já afrontando a gente. Não, tipo assim, nem perguntou da onde a gente era, do que a gente fazia, do que a gente vivia, como que a gente vivia no Brasil, nada. Ele já chegou, a Isabela estava abafada para conversar, para falar, e falou as coisas, ele tirou conclusões as precipitadas daquilo. Aí ele falou assim, com o Espírito Santo lá. Aí ele foi e falou que quando ele vai fazer visita, que ele não vai para fazer amizade. Ele vai no lar para poder afrontar os espíritos que tem dentro daquele lar. E foi embora. Nesse dia acabou a visita, gente. E aquilo eu fiquei assim. O Iago ficou assim. Eu que achei que ia receber uma ajuda, uma oração, não recebi. Eu saí. O Iago recebeu essas palavras no momento que a gente estava muito sensibilizado. E ali eu só fiquei em choque. Eu não tive reação nenhuma. Aí no off eu fiquei meio bravo com a Isabela, porque... Depois disso, mais tarde, mas o Iago, nós tivemos uma discussão. Não foi? Porque o Iago ficou bravo. Eu fiquei sem reação. O Iago falou assim, você viu o que o pastor fez? Você não falou nada, você não me defendeu. Você ficou do lado do pastor? Falei assim, claro que não. Gente, eu fiquei tão perplexa com aquela situação que eu não tive reação. Eu achei, gente, que homem insano, que inconsequente. Aí, ele me mandou mensagem, perguntou o que eu tinha achado da visita. Aí falou assim, ô Isabela, quando eu vou num lar, eu não vou pra mim fazer amizade. Aqui na igreja, todo mundo que chega, nós fazemos um trabalho de libertação. Então, a primeira visita que a gente faz é para afrontar os espíritos. Mas eu quero propor para você e pro Iago começar esse trabalho comigo de libertação, de cura e libertação. Vou te enviar uns vídeos e vocês vão ver para vocês começar a fazer. Eu fui perguntar ao Iago. Aí ele foi e falou, o que o Iago achou da visita? Eu fui perguntar ao Iago, o que você achou da visita? Aí, o que você respondeu? Eu falei que eu não queria falar sobre o assunto. Que eu não tava afim de conversar sobre o assunto. Pra mim, tanto faz, tanto fez. O Iago não quis falar sobre o que tinha acontecido. Aí eu falei assim, ó, o pastor ele não quer falar o que aconteceu, sobre o que aconteceu, mas eu falei, né, o Iago tá propondo um trabalho de cura e libertação, o cara chega na minha casa, afronta meu marido,
Eu achei que era o enviado de Deus, mas foi enviado de outra coisa, porque de Deus não foi. Causou a contenda no meu lar, quase que ainda nós separa ali, porque o Iago achou que eu fiquei, foi do lado do pastor. Olha pra vocês verem, gente. Gente, olha, cuidado pra quem vocês chamam pra dentro da casa de vocês. Eu achei que eu tava recebendo a visita de um homem de Deus, mas ele foi na minha casa para trazer a desordem. Porque não é, porque lá na igreja o cara, ele era bem assim, poxa, certinho, quero Bíblia, e cobrava Bíblia, e chegou na minha casa sem Bíblia, sem oração, sem palavra, levanta a mão, sem esposa. Abre a boca para adorar a Deus, é uma coisa de cobrança assim no culto e tal. Eu falei, esse pastor aí é de respeito. É, de respeito. Aí chega na minha casa sem uma Bíblia, sem a esposa. Ele nem sequer falou, tipo assim, eu vou ir sozinho porque minha esposa, a Isabela estava sozinha nesse dia, por um acaso cancelou meu serviço. Ele ia na minha casa com a Isabela conversar com ela sozinha dentro de casa, né? E não leu uma Bíblia, não falou uma passagem, nem sequer falou assim, vamos fazer uma oração com o Espírito Santo. Vamos ver o que o Espírito Santo tem pro coração dos irmãos. Não fez oração, não leu a Bíblia, nada. Só chegou, tipo assim, como se fosse qualquer um. E aí? E foi pra afrontar a gente. Gente, esse homem, ele foi enviado da morte. Não tem condição. Não procurou saber da história, da onde a gente veio, o que a gente fazia, como a gente chegou. Não chegou como um amigo. Não sabia nada da nossa vida. Vocês não têm noção, eles não sabiam nada do que... Ele não foi ali como um amigo, como um pastor, como um conselheiro. Ele foi ali, gente, para nos acusar, para nos destruir. Essa que foi a questão. O inimigo, esse dia, ele achou uma brecha e pensou, agora que eu vou destruir essa família. Ele lançou palavras de morte sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. Chamou o Iago de derrotado, submisso, fracassado, frustrado. Assim na cara, gente. Gente, se isso acontece no Brasil, gente, meu Deus, pensa. É por isso que aí depois a gente começa a entender as coisas. Por isso que tem muita gente que não gosta de crente, de religião, por falta de sabedoria. Mas graças a Deus que nós somos pessoas, que nós temos raízes. Isso não nos destruiu. Eu não desviei. O Iago não desviou, né? Aí, nós continuamos firmes. O que aconteceu? Aí foi propôs pra gente esse trabalho de cura e libertação. Não, vocês têm que passar pelo trabalho de cura e libertação. Eu falei, pra mim aceitar vocês na pra mim aceitar vocês na igreja, vocês têm que passar por esse trabalho de cura e libertação. Iago, o pastor quer fazer cura e libertação com a gente. Eu falei, com toda a educação, pastor. Nós servíamos casais lá no Brasil. Nesse momento eu não tô precisando de cura e libertação, não. Eu tô precisando do bom samaritano. E de onde a gente veio, a gente aprende que para cuidar do espírito, primeiro a gente alimenta a carne. Nós estamos feridos e precisamos de alimento da carne. Depois a gente começa com esse processo de cura e libertação. Mas deixa eu falar com o pastor que aqui não tem demônio, não. Aqui tem outra coisa. Porque trabalho de cura e libertação nós já fizemos há muito tempo. Porque lá onde a gente servia, a gente só podia servir se nós estivéssemos realmente com a vida alinhada, né? Ali com a presença do Senhor, com jejum, com oração. Esse trabalho de cura e libertação nós já passamos por ele há muito tempo. Falou assim, então deixa eu falar com vocês que então não dá. Aí eu falei, aí o Iago foi e falou comigo, né, Iago? Isabela, eu não quero conversar com esse trem de cura e libertação com esse pastor. Eu quero continuar na igreja porque eu gosto da igreja. Eu quero servir lá, eu quero adorar a Deus porque eu vou lá por causa dele. Eu não vou por causa dele, eu vou lá por causa de Deus, por causa de Jesus. Falei assim, amém. Eu falei, eu também. Eu estou ali para mim servir a Jesus. E eu falei com ele na mensagem, pastor, com todo respeito ao trabalho do senhor aí, nós não queremos passar por trabalho de cura e libertação, mas nós vamos continuar indo na igreja congregando, tá bom? Aí falou assim, não tá bom. Falei assim, por que não? Aí falou assim, não, porque se não vai passar pelo trabalho de cura e libertação, eu não quero vocês na minha igreja. Essas palavras, eu não quero vocês na minha igreja.
Procura um pastor a qual vocês se identificam. Falei, como assim? Aí o Iago foi, ele já estava conversando com o Iago também, né? O Iago falou assim, não, eu vou na igreja não é por causa que ela é sua. A igreja é de Jesus, a igreja é de Deus. Eu vou continuar indo na igreja porque eu gosto da igreja. Falou assim, não quero vocês na minha igreja. Procura um pastor a qual você se identifica. Vocês não podem vir aqui porque vocês estão indo contra a ordem de cura e libertação que está na igreja. Na minha igreja eu não quero vocês. Falei assim, amém. Apesar da igreja ser do Senhor Jesus, a igreja não é sua, mas eu respeito, Senhor. E assim foi que fomos excluídos da igreja. Aconteceu, gente, dessa forma. E depois que nós fomos excluídos da igreja, eu acho que se fosse outras pessoas que tivessem passado por isso, eu não ia querer saber de igreja tão cedo, de pessoas, porque numa situação tão triste, tão delicada que a gente estava passando, a gente achou que a gente ia receber um apoio, uma palavra, uma oração, uma direção, um abraço. A gente recebeu, foi logo, ó, uma porrada. E ali a gente soube que seria eu, o Iago, os filhos, e esqueceu os de fora. Porque, gente, não é pastor que salva, os amigos falham, pessoas falham, né? Todos nós estamos sujeitos a falhar. É uma questão assim, quando você se impõe no coração e você tem um pouco da mente aberta, você vai entender muita coisa. Isso. Por exemplo, se eu ajudei a Isabela e um dia eu precisei da Isabela, se a Isabela não puder me ajudar, outra pessoa vai me ajudar. Vai ajudar. Não é porque ela não quis, é porque às vezes ela não pôde. Não pôde. E mesmo se ela não quisesse, Deus manda outro. Não tem problema. Então, quando a gente foca, mira em Deus, em Jesus, quando o você que leva fica isso, aqui, ó. Que você leva, quando você leva isso na sua mente, de que ela vai um dia, se eu precisar e ela não vai poder me ajudar, vai ter outro. E eu não vou ficar com raiva dela por causa disso. Porque às vezes numa outra hora ela vai poder me ajudar. Sim. Ou se ela não puder me ajudar, vai ser igual a palavra que a gente recebeu uma vez. Que a gente recebeu uma revelação de que Deus ia colocar a gente no nosso caminho, que seria igual anjos, que iriam vir fazer a obra e iriam embora. É o que tem acontecido. Então muita gente já passou por nós que nos abençoou e foi embora. Seguiu. E Deus falou que só vai deixar a gente perto da gente, Quem? ou nos ajudar, se for para glorificar Ele. Isso. Se for para glorificar a si próprio, Ele não vai deixar. Se for para falar assim, eu ajudei, não vai ficar, não vai ajudar, não vai dar certo. Mas quando for de Deus, vai passar na nossa vida, vai nos abençoar de alguma forma e vai embora. Então, quando a gente pega as palavras e coloca no coração e abre um pouquinho a mente, a gente precisa abrir a mente, gente. Aqui não é um lugar que você pode confiar em todo mundo. Não. Aqui a única pessoa que você pode confiar é em Deus. Deus. Então, se Deus deu toda a orientação, se Ele deu o manual e você não está cumprindo, porque tem alguma coisa errada. Mas quando você começa a cumprir o que Deus prometeu, esquece. Você não precisa de nada, você não precisa de alguém. Tá lá, você tá morrendo de ruim, tá tudo devendo, tá tudo faltando. Mas se você falar assim, Deus, Tende misericórdia. o momento é agora. Ele manda. Ele manda. E como mandou. E, gente, assim, eu fiquei triste, não pela situação que aconteceu com a gente, mas pela infelicidade, a falta de sabedoria desse pastor. Depois ele pediu perdão, porque ele, depois que já tinha ofendido, humilhado, acusado, ele viu tanto que ele foi infeliz nas palavras. Ele foi ver que ele tinha feito. Ele tinha tirado conclusão totalmente errada. Ele falou assim: olha, irmãos, me perdoa. Falei assim, pastor, se sinta perdoado. Eu vou seguir meu caminho, mas fica com seu coração em paz. Sabe por quê? Porque de onde nós viemos,
A gente não guarda mágoa, não. Fique em paz, Senhor tá perdoado. Falou assim, amém, amém, irmãos, me perdoa. Eu falei, já tá perdoado, sinta-se perdoado. E ali, gente, eu peguei na mão do Iago, o Iago pegou na minha mão, eu peguei na mão dos meninos e nós, ó, continuamos andando pra frente, sem olhar pra trás. Porque aquilo que não te mata te faz mais forte. E ali nós entendemos que se nós não desistimos, ali foi um ponto crucial na nossa vida. Ou a gente parava mesmo, porque as palavras foi pra matar. Ou a gente ia vencer qualquer coisa. Falei assim, isso é mais um sinal de Deus que é pra gente ir pra frente. Então assim, ele foi tão infeliz nessa situação que depois eu falei com Isabel assim, como é que o cara fala que eu sou inferior, que eu sou submisso, isso, aquilo, outro, cara. Eu ralo demais, cara. Ele não conhece nada da minha vida, ele não sabe de onde eu saio. Ajudante de diácono, entendeu? Então eu sempre tava na igreja ajudando os irmãos a pegar a cadeira, algo do tipo. Eu sempre tava ajudando na igreja. Eu sempre tava correndo atrás, eu sempre tava trabalhando muito, eu sempre tava cuidando dos meus meninos. Nada daquilo... Ele era totalmente tudo ao contrário do que ele falou. Que ele falou e a gente era pouco. Aí por isso que eu fiquei tão tranquilo, porque, cara, o cara tá falando nada com nada, gente. Ele nem sabe, ele foi tão infeliz na palavra, né? Eu acho que, na verdade, ele foi ali e ele acabou, ele não deu lugar, foi pro Espírito. Ele não foi usado pelo Espírito Santo, mas sim pelo Espírito destruidor, porque a intenção dele não foi lá como um servo de Deus. Ele foi lá para acusar, para afrontar os demônios. Que demônio, gente? Que demônio? Me fala que demônio que tinha lá em casa. Entendeu? Então... Nós precisávamos de oração e a gente não encontrou. Mas graças a Deus que a gente não desistiu, né, Iago? Não. Aqui, não. É porque não tem nem como desistir também. Não, você não tem opção nem de desistir. E hoje a gente encontrou uma igreja, né? Que é totalmente diferente. Uma igreja que a primeira vez que a gente foi, o pastor... A gente chega na igreja, gente, olha que legal. Você recebe uma cartinha, uma ficha. Se é a primeira vez, você coloca seu nome, seu endereço. Isso é no domingo. Na segunda-feira, eles estão te ligando para perguntar se eles podem vir na sua casa fazer uma visita para conhecer sua família. E um significado totalmente diferente, né? E nós fomos acolhidos, fomos abraçados e graças a Deus estamos aqui contando para vocês. E se você que tá aí, tá nos assistindo, já passou por uma situação parecida, já foi excluído da igreja, já ouviu palavras de acusação, já escutou muitas coisas, ou alguém te diminuiu, ou colocou você lá atrás, ou você não participou de alguma coisa, e você encontra parado no tempo, na obra do Senhor, esse vídeo é para você. Quem te chamou foi o Senhor. Volta para onde você deixou os seus trabalhos por causa de pessoa, porque pessoa, eles não têm poder de escolher. Se você foi escolhido, você é servo do Senhor, independente da denominação, da placa, porque eu acredito que religião, ela veio para fazer separação, mas Cristo, ele veio para libertar. Sirva ao Senhor com alegria, independente do lugar. Perdoe. Gente, perdoe. Mesmo que te feriu, que te fez mal, né? Libera o perdão. Sua recompensa vem do Senhor. E foi isso, gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Vai vir muita história, muita história. Se você gostou, curte, compartilhe. Vamos crescer junto. Eu conto com vocês, viu? Até a próxima. Tchau!